Agora. Sim. Bom, vamos esperar um pouquinho. Boa tarde a todos. Esperar atualizar aqui no Facebook. Acho que tem uns segundinhos aí. Aí. Sim. Tá, apareceu. Bom, queria dar boa tarde a todos. Boa tarde, Aneli. Boa tarde, Melissa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite em fazer essa discussão com a gente. Como, né, não sei se todo mundo está sabendo, mas a ideia é a gente fazer um ciclo de lives, né, durante esse mês, uma vez por semana, pelo menos, a gente trazer algum professor do curso ou de alguma área relacionada à arquitetura e urbanismo, para a gente debater temas variados da arquitetura, temas pertinentes ao momento que a gente está vivendo. Enfim, quem tiver, né, também disponibilidade em contribuir, é super bem-vindo, né, do colegiado, da Unifap, mesmo de outras instituições. Então, a gente está fazendo esses convites e está construindo, então, esse calendário de lives ainda. Em breve a gente deve divulgar as próximas lives, mas a gente já tem algumas programadas. Então, hoje, a nossa ideia é debater a relação entre arquitetura e saúde, né, principalmente diante desse contexto que a gente vem vivendo. E daí, então, a gente convidou a professora Nelly. A professora Nelly é do curso de arquitetura, da área de conforto ambiental. Ela está fazendo doutorado no momento na área de conforto ambiental, também com pesquisa na área de conforto ambiental, na Universidade de Lisboa. E ela vai trazer um pouco alguns conhecimentos, alguns conceitos da área dela, para a gente discutir e ver como que também a gente pode melhorar ou talvez adaptar algumas questões da nossa moradia, da nossa casa, tendo em vista a nossa saúde, né? E o quanto que, se a gente não considerar algumas coisas, que ela vai dizer isso de uma maneira muito mais didática do que eu, a gente pode comprometer, né, a nossa saúde. Então, a ideia também da live, desse ciclo de lives, é de envolver os alunos do curso de arquitetura da Unifap, né, principalmente os novos alunos também, que mal começaram o curso, a gente já teve que se afastar, então, muitos professores, assim como eu, a gente nem conhece os alunos novos do curso, e também os seguidores da nossa página, já que a gente já vem desenvolvendo atividade junto com o pessoal do CASP, então tem alguns seguidores que são da própria área do Congoz, né, do bairro do Congoz, que não são estudantes de arquitetura, mas que têm acompanhado as nossas atividades. Então, a ideia também é ter um caráter didático, né, de uma linguagem simples, que a gente possa de fato trabalhar os temas e todo mundo poder contribuir e aprender um pouquinho, tá bom? Então, eu queria passar a palavra agora para a Nini, e daí pedir para quem está assistindo também já se manifestar no chat ali, e já pode começar a enviar as perguntas, se tiver algum comentário a fazer, enfim, que a ideia é de ser uma troca mesmo, tá bom? Então, Anneli, por favor. Primeiramente, boa tarde, professora Melissa. Muito obrigada pelo convite. Também boa tarde a todos que estão assistindo a live. O objetivo dessa live é mostrar um pouco, né, do contexto atual que a gente está vivendo, da pandemia, e relacionar alguns conceitos da arquitetura com a saúde. Se a professora Melissa colocar isso, muito obrigada, professora. Então, ela já me apresentou, né, o tema da live é arquitetura e saúde. Pode passar para o próximo slide, por favor. Ela já me apresentou, mas eu vou fazer uma apresentação minha rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Nelly, sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá. Eu também sou graduada pela instituição, né, do curso de arquitetura.
formei, me graduei no ano de 2014. Em seguida, fui para o mestrado na área de arquitetura e sustentabilidade, que eu fiz na Universidade Ricardo Palma, em Lima, no Peru, e também em conjunto com a Universidade de Brasília. Depois eu fui fazer a especialização do Reabilita, que é da UNB também, uma especialização. Eu recomendo para quem está saindo da graduação fazer essa especialização. Também faço parte do grupo de simulação do ambiente construído, que é da UNB, ela é comandada pelo professor Caio Frederico. Quem tiver um pouco de interesse, a gente tem um canal no YouTube também, que é o CICAC. Então vocês podem dar uma olhada. Anneli, só um minutinho. Eu acho que tá sem o áudio. Pelo menos ele tá oscilando o teu microfone. Tá oscilando? Tá, pelo menos aqui para mim tá baixo, tá bem baixinho. Aí aqui aí melhorou. Melhorou agora? Voltou a ficar baixo. Ei, não sei, acho que esse é o microfone. Aí, agora foi. Deixa eu grudar mais na boca. Tá. Tá. Bom, deixa eu dar uma continuidade. Vocês ouviram até que parte? Eu não lembro. Tá, deixa eu me apresentar de novo. Para quem não me conhece, sou a professora Anneli. Sou professora do curso de arquitetura da Unifap. Sou graduada pela mesma instituição. Em seguida, eu fiz mestrado em arquitetura e sustentabilidade pela Universidade Ricardo Palma. Também fiz especialização pela UNB e agora sou doutoranda do curso de arquitetura da Universidade de Lisboa. E é isso. Tem o meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida. Também tem o Instagram para quem quiser me seguir lá, Anneli Celes. E a gente vai dar início agora à apresentação. Professora Melissa, por favor, próximo slide. Bom, nós sabemos que atualmente, né, agora com o contexto da pandemia, as nossas habitações nunca foram, sempre foram, né, agora, mais nunca que agora, de extrema importância. Já que atualmente a gente está passando praticamente 100% ou 90% do nosso tempo dentro dessas habitações. Mas fica claro que a partir disso, né, ficou mais claro a nossa desigualdade social. Professora, por favor, próximo slide. Melissa? Anneli, acho que a gente não tá te ouvindo direito. Pelo menos eu não tô te ouvindo, daí eu imagino que o pessoal não tá ouvindo também. Eita. Aí. Alguma coisa aí no teu cabo, eu acho. Agora tá ouvindo melhor? Sim. Eu vou fazer um sinal aqui, ó, quando tiver algum problema, para não ficar te interrompendo toda hora, tá? E daí qualquer coisa, manda um joinha, assim. Tá ótimo. Pode passar para o seguinte slide, por favor, Melissa. Tá, então, agora, né, agora em tempos de pandemia, agora do Covid-19, entra então essa evidência das questões das habitações, né, em zonas periféricas, que muitas vezes não tem essas condições favoráveis para ter um ambiente saudável, né, mas sim para a propagação do vírus. Então, essa é uma questão atual para os profissionais da área da arquitetura, do urbanismo, da engenharia, porque a gente tem acesso à moradia? Temos, mas também tem esse cenário da parte da desigualdade social, né, que ficou mais evidente ainda. Né? Eles têm praticamente ambientes pequenos, não tem ventilação, não tem iluminação. Enfim, professora, pode passar para o seguinte slide, por favor? Com isso, tem uma terminologia. Não, Melissa, é para o anterior. Isso. Então, com isso, a moradia ela também é uma questão de saúde.
todos nós temos que ter direito a uma moradia digna, né, para possibilitar aos nossos usuários uma questão de saúde favorável dentro desses ambientes. Com isso, outro slide, Melissa, por favor. Tem uma terminologia que a gente chama atualmente, que é a síndrome do edifício doente. O que é essa síndrome, né? A síndrome do edifício doente, ela foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 1982. Ela se trata de um conjunto de doenças desencadeadas pela proliferação de micro-organismos infecciosos e partículas químicas dentro do edifício, dentro da habitação, que ocasiona inúmeras doenças dentro do ambiente. Melissa, outro slide, por favor. Então, o que acontece com esses edifícios, que geralmente são fechados, ele abriga diversos perigos para a saúde. Então, ele ocasiona no nosso organismo alergias, dores de cabeça, pioras de condições preexistentes, como asma, rinite, enfim. Então, ela causa uma série de doenças para o nosso organismo, né? Então, por isso que tem essa terminologia de edifício doente. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, anterior, Melissa, por favor. Isso. 30% dos nossos edifícios estão doentes, né? Então, isso é uma problemática muito grande. Próximo. Agora, você que está na sua residência, agora eu pergunto para vocês. Como vocês se sentem dentro dela? Vocês acham que tem boa iluminação, que tem boa ventilação, que tem bom conforto acústico, que tem bom conforto ergonômico, né? Então, fica essa pergunta. Próximo slide, por favor. E como você está se sentindo, né? Você está tendo, por exemplo, rinite, dor de garganta, você está sentindo dor de cabeça, você está sentindo fadiga, então é muito provavelmente que a sua casa possa que esteja doente, né? Então, um edifício, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o edifício é considerado doente quando cerca de 20% dos seus ocupantes apresentam alguns problemas de saúde que já foi mencionado, né? Como dor de cabeça, fadiga, rinite, enfim. Então, esses edifícios novos, essas construções novas, elas devem ser projetados, né, com a utilização de materiais seguros, porque antigamente eles eram construídos com altas construções de concentrações de VOX. O que são isso? Compostos orgânicos voláteis, que era o spray, aerosóis, né, que era proveniente dos materiais da construção e também provenientes do mobiliário, né? Então, é mais característico de edifícios antigos que possuem esses contaminantes químicos e biológicos também nos sistemas de refrigeração, por exemplo, né? Então, esses edifícios, obviamente, vão oferecer um risco à saúde. Próximo slide, Melissa, por favor. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, nós, como arquitetos ou profissionais da área, a gente tem que considerar alguns aspectos que são importantes. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar para quando a gente for fazer um projeto é considerar o entorno, né? É importante considerar o entorno, saber onde a gente está localizado. Outro aspecto muito importante é a questão da orientação, né? Então, orientação diferentes exigem soluções diferentes. Então, você tem que saber aonde qual é a fachada norte, qual é a fachada sul, qual é a fachada leste, qual é a fachada oeste, enfim. Também proporcionar aberturas, né, para ventilação, obviamente, isso é super importante. Assim também como para iluminação. Estudar a morfologia do lugar, né, porque diferentes dimensões de características do edifício influencia, né, na questão também do conforto, utilizar o adequado material de cobertura, também material de fachadas, e
proteção solar. Então, são algumas medidas que a gente pode utilizar para a nossa construção, quando a gente for no momento de projetar, também para fazer algumas modificações, para melhorar a nossa questão da saúde. Melissa, próximo slide, por favor. Tá. Então, eu sempre falo para os meus alunos que é sempre importante levar em consideração esses 4 aspectos. O que são esses 4 aspectos? O primeiro que a gente tem que considerar, que é muito importante, é entender o clima local, né? A gente tem que entender para se adaptar. Se a gente não saber onde é o clima que a gente está inserido, a gente não vai conseguir projetar de acordo com as características do clima. 2, referente também às condições humanas. Garantir que as atividades sejam desenvolvidas de forma satisfatória. Tá? Outra característica que a gente tem que levar são as características construtivas. Isso cabe a nós, né, como arquitetos, potencializar quais são as decisões que a gente vai fazer para potencializar o conforto da edificação. E sempre, né, melhorar o desempenho e a eficiência energética com soluções passivas. E, aliada a isso, equipamentos, mas, obviamente, equipamentos com a escolha eficiente, né? Atualmente existe a etiquetagem também dos equipamentos, das edificações e dos equipamentos. Quem não, por exemplo, se você for perceber na sua televisão, tem o nível A, tem o nível B, tem o nível C. Então, você tem que fazer a escolha dos equipamentos mais adequados. O clima e as condições humanas, que, como eu falei, são características super importantes, a gente não define em projeto, né? Porque elas são características próprias do lugar. Já as características construtivas e os equipamentos, nós definimos em projetos. Isso cabe a nós, como arquitetos e como engenheiros ou profissionais da área, tomar as decisões corretas para projetos, né, eficientes e adequados ao nosso clima. Próximo slide, Melissa, por favor. Né? Então, como foi comentado, a estruturação do projeto arquitetônico, ela tem que seguir, né? O projeto tem que ser em conformidade com o clima local, né? E, obviamente, assim, a gente vai aumentar a eficiência energética dessa construção e reduzir os impactos ambientais dessa. Então, resumindo, o que a gente quer dizer? Que as edificações que desconsideram o clima local, elas causam desconforto aos usuários e, consequentemente, um aumento no gasto da energia. Próximo slide, por favor, Melissa. Então, o que a gente tem que ter em claro que não é só porque em tal lugar se fez assim, por exemplo, eu vi que no sul fizeram um vidro, aplicaram um vidro em tal fachada e eu achei lindo. Não pode. Você tem que saber que nós temos características climáticas diferentes, né? Que a gente não vai reproduzir da mesma forma que outros lugares, né? Então, há necessidade e aspectos que devem ser levados em consideração, como eu já mencionei, né? O entorno, a orientação, aberturas para ventilação, aberturas para iluminação, os adequados materiais de cobertura, parede, enfim. O conforto ambiental, a maioria conhece como conforto térmico, conforto lumínico, conforto mental, térmico e lumínico, mas ele não abrange só isso, ele também tem a parte, né, da ergonomia. Então, a gente vai mencionar um pouquinho sobre saúde respiratória, um pouquinho sobre saúde térmica, saúde da visão, saúde auditiva e a parte ergonômica. Próximo slide, Melissa, por favor. Né? Então, existem alguns parâmetros do ambiente físico que criam qualidades ambientais, né? E dão ao ser humano um lugar, uma percepção de avaliação integrado com o ambiente. Então, por exemplo, qualidade de iluminação, a gente tem que considerar a distribuição da luminância, a qualidade do modelo, a avaliação da cor, enfim, são uma série de aspectos que dentro do conforto ambiental a gente tem que levar em consideração. São questões de algumas
como eu posso dizer, um pouco complicadas de mencionar, porque exigem níveis de luminância, e isso envolve cálculo, mas eu vou falar a parte teórica aqui para vocês. Né, o balanço térmico, a gente tem que considerar a velocidade do ar, a temperatura do ar, né, a temperatura radiante, também para a qualidade do ar, tem que ver se esse ambiente é úmido ou não, né? A qualidade desse ar, se ele é poluente, se ele não é poluente, a qualidade do som, qual é o nível da pressão do som, a distribuição da frequência e a sua variação no tempo. Então, são algumas características que estão integradas dentro do projeto, né, do ambiente físico para as nossas qualidades na saúde, né? Enfim, pode passar. Atualmente, aqui no Brasil, existem umas recomendações, parâmetros, né, de legislação, que são a NBR. Tem a NBR 15.220, que é a parte 3. Essa NBR ela é de caráter orientativo, ela não é tão de caráter legislativo quanto a NBR 15.575, mas ela trata de desempenho térmico de edificações. Né? Então, o que é essa NBR? A parte 3 da NBR, ela divide o território brasileiro em 8 zonas bioclimáticas. Então, cada zona bioclimática, ela tem uma recomendação de diretrizes construtivas. Nós estamos localizados na zona bioclimática 8. Então, o que a norma diz? A norma diz que deve-se proporcionar, por exemplo, grandes aberturas, né? Então, a área de abertura deve ser 40% da área do piso e que essas aberturas estejam sempre sombreadas. Também menciona paredes e coberturas com materiais leves e refletor. Então, a norma ela faz no anexo na norma, tem uma listagem de materiais para cada zona bioclimática. Ele também recomenda a utilização de ventilação cruzada e o resfriamento artificial. Né? Às vezes não é só com soluções passivas, a gente não consegue amenizar o conforto, mas tem que ter essa aliança também com os equipamentos. Próximo slide, Melissa. Então a gente vai falar um pouco de algumas estratégias. Como a gente pode, como eu mencionei, né, a gente tem que criar sombra, iluminação, ventilação. A parte de criando sombras, próximo slide, Melissa. Aqui para a nossa região é importante que a gente tenha, né, grandes beirais, obviamente por causa da chuva, também por causa da radiação. E aqui é importante considerar que orientações diferentes exigem soluções diferentes, né? Então, aqui na região do Amapá, do Macapá, os ventos predominantes ele vem em direção do nordeste, a frequência dos ventos. Né? Então, aqui nesse esquema, a gente faz uma diferenciação entre área privativa, área social e área de serviço. Por exemplo, a área privativa, ela sempre deve estar direcionada ao sol da manhã, já a área social, o calor da tarde e a área de serviço com pouca insolação. Né? Então, são algumas características que a gente deve levar em conta na hora de realizar o nosso projeto, né? Na hora de fazer, pensar em estratégias bioclimáticas. Seguinte slide. Outra estratégia é utilizar a luz natural. Então, a gente deve possibilitar a entrada de muita luz, né, no ambiente. Não é muita luz, mas proporcionar a entrada de luz no ambiente sem causar o desconforto térmico e evitar que problemas ocorram e que hajam futuramente algumas modificações. Então, o que é o ideal? O ideal é ter proteções nessas aberturas, como brises ou varandas. Então, a gente deve utilizar brises ou varandas. Também existem uma série de recursos que permitem a entrada de luz e que bloqueia a radiação solar direta, evitando o superaquecimento do interior da edificação. Como, por exemplo, que eu já mencionei, os brises, é uma estratégia muito legal
de ser utilizada aqui na nossa região. Próximo slide. Então, aqui tem algumas imagens, né? O BRIS é uma estrutura objetiva que busca barrar a insolação direta sem prejudicar a circulação do ar dentro do ambiente e possui diversos formatos e materiais dos quais a gente pode utilizar, né? Pode ser dentro como fachada, enfim. Vocês podem perceber na imagem que ele também não prejudica a parte estética. Então, ele é bem funcional. Aqui na região temos um exemplo que foi aplicado pelo arquiteto Oswaldo Bratti, que eu vou mencionar um pouquinho no final da apresentação, as características das construções do arquiteto aqui na Amazônia. Próximo slide, Melissa. A norma, na norma tem um anexo que ela mostra quais são os tipos de janela e seu percentual de abertura para iluminação natural e para ventilação, e também para ventilação natural. Então, ela tem uma série de janelas, de ilustrações de janelas, que vocês podem consultar para ver qual é o porcentagem de abertura de iluminação e também de ventilação, né? Por exemplo, aqui é de correr, né, ou de 2 folhas, o porcentagem de abertura para iluminação é de 80%. Já a porcentagem de abertura para ventilação é de 45%. Próximo slide, Melissa. Deixando o vento circular. É uma estratégia super importante. Então, existem alguns fatores que condicionam a ventilação. Próximo slide. Por exemplo, alguns fatores que condicionam a ventilação são a forma e a característica da edificação e do entorno. Tá? Então, como, por exemplo, topografia, né, é uma que influencia na ventilação, também a localização, a orientação do edifício, também a posição do edifício, o tamanho das aberturas também influencia na ventilação, direção e velocidade e também na frequência desses ventos. Pode passar para o próximo slide, Melissa? Isso. Então, é importante aqui para o nosso clima a gente proporcionar ventilação cruzada. Né? O que é ventilação cruzada? É um sistema de aberturas, obviamente, em lados opostos que permitam que haja uma ventilação e renovação desse ar. Né? Então, todo ar que entra dentro da edificação sempre tem que sair da edificação. Então, é importante que a gente tenha aberturas para renovação do ar. Nele 5 minutos, só queria te dizer isso. Tá, eu vou terminar. Vou passar. O slide saiu, Melissa. Isso, voltou. Tá, outro aspecto importante, vou fazer mais rapidamente, é a vegetação, né? Então, a vegetação, ela pode servir como elemento controlador também da ventilação natural. Por exemplo, no verão, ela conduz para dentro da edificação e no inverno ela pode servir como obstáculo. Melissa, no próximo slide, por favor. Aqui tem algumas imagens de como a vegetação pode direcionar ou servir como obstáculo para as edificações, né? Então, ela também é um fator super importante para a ventilação. O próximo slide, Melissa, por favor. Outra questão que a gente pode utilizar no interior das residências é a parte da biofilia. Né? Para quem não viu falar da biofilia, a biofilia ela é bastante simples de compreender, porque ela trata de conectar humanos, nós com a natureza. Né? Então, eles buscam proporcionar o bem-estar através de características do mundo natural dentro dos espaços construídos, como a utilização, por exemplo, de água, de vegetação, luz natural, enfim, e alguns elementos como madeira, pedra,
eles utilizam esses aspectos dentro do interior da edificação para proporcionar bem-estar e conforto ao homem. Próximo slide, Melissa. Né? Então, tem uma série de estudos que estudam esse benefício da integração da natureza com os espaços de trabalho. Né? Então, a gente passa, basicamente, quando a gente vivia numa época normal, de 8 a 9 horas, né, por dia sentados, num escritório, dentro de um espaço fechado, enfim. E eles utilizavam a vegetação para reduzir para dar bem-estar, né, aos ocupantes e reduzir essas taxas de metabolismo, de algumas doenças, depressão, enfim. Né? Então, cada vez mais tem esse aumento de preocupação da qualidade do ar interno das edificações, porque a gente vive em ambientes climatizados. Né? Então, a NASA, por exemplo, ela recomendou algumas espécies de vegetação, como, por exemplo, a espada de São Jorge, a samambaia, que não precisam de muita luz e podem ser utilizadas para renovação e melhorar a qualidade do ar. Próximo slide, Melissa. Bom, aqui a gente vai falar um pouco do arquiteto Oswaldo Bratti. Para quem não conhece, desenvolveu uma obra muito importante aqui no Amapá, que é a Vila Amazonas e a Vila Serra do Navio, que são cidades modernistas, né, que foi criada na década de 50, e ele basicamente teve como característica principal se adequar às condições locais, né, utilizando materiais próprios da região para a construção dessas moradias. E ele também é uma referência, né, em estratégias bioclimáticas aqui para o nosso clima, que é o clima quente e úmido, porque ele utilizou elementos, como já mencionei antes, como brises móveis, né, largos beirais, enfim. Pode passar. Aqui tem alguns exemplos do arquiteto Oswaldo Bratti. Vou mencionar, quem tiver interesse pode fazer uma leitura dos trabalhos do Bratti, é muito importante para quem trabalha na área do conforto ambiental. Próximo slide, Melissa, por favor. E aqui tem umas características da obra dele. Então, ele faz um estudo de insolação, das características do entorno, quais são as normas que deviam ser observadas, características de materiais de parede, de cobertura, né? Ele fez grandes aberturas de ventilação, utilizou brise, beiral grande, enfim. Próximo slide, Melissa, por favor. Aqui tem umas dicas básicas, como a gente pode tornar um pouco mais a nossa casa mais saudável agora, que o CAL de Santa Catarina disponibilizou, que a gente tem que abrir janelas, obviamente, deixar que o vento, né, circule dentro do ambiente, também utilizar lâmpadas mais amareladas, né, informação que a gente tem que estar atento às informações da embalagem. Desculpa. Ficar próximos de... Não estou enxergando direito, peraí. Fique próximo de janelas quando for trabalhar, né? Porque, obviamente, isso traz um melhor bem-estar, a gente tem uma boa vista, enfim. Outra característica também que a gente pode fazer para o nosso bem-estar é mudar a configuração do ambiente, né? Também mudar a configuração do celular. A gente passa tanto tempo no celular, aí com a vista cansada. Antes de dormir, é recomendável pelo menos 1 hora antes de dormir a gente não estar com o celular, porque isso prejudica o nosso sono. O seguinte slide, Melissa. Então, tem algumas melhorias básicas, por exemplo, para quem não tem condição, né, de ter, por exemplo, em ambientes separados, mas que foram também recomendados pelo CAL do Rio de Janeiro, como, por exemplo, garantir essa ventilação dos ambientes, principalmente em dormitórios, em áreas molhadas, também como cozinhas e banheiros. Casos, por exemplo, se os ambientes não possuírem janela, né, então, mesmo que seja de forma improvisada, abrir uma abertura, né, fazer a abertura de um vão de 1 metro por 1 metro e utilizar o fechamento de microtela perfurada, seja mosquiteiro, enfim, e sempre fazer a limpeza desses ambientes. Tá?
próximo slide, Melissa. Obrigada. E aqui tem, eu acho que todo mundo já sabe que nesse atual contexto nós devemos fazer uma separação da área limpa com a área de transição, que é área, digamos que suja, deixar nos ambientes, quando a gente chegar da rua, fora de casa, um ambiente propício, que seja propício para guardar esses elementos, para fazer depois a desinfecção. Então, é importante ter essa separação de área limpa com uma área de transição. E não, vale a pena recalcar que sempre é bom manter, né, a distância mínima dentro do ambiente, que pelo menos de 1 metro, e fazer essa separação, né? Pelo menos ter um porta-chaves, um porta-sapatos, um porta-bolsas, uma área limpa, banco, apoio para higienização, e sempre manter os ambientes higienizados. Tá? Então, é sempre importante usar isso e não esquecer, eu sei que todo mundo já sabe, de usar o álcool em gel 70%. Próximo slide. Aqui, como a apresentação foi de maneira assim, rápida, mas com alguns conceitos essenciais do conforto, a gente publicou recentemente um trabalho nos Anais do Enzos. Aqui tem o QR Code, quem quiser acessar para fazer a leitura desse material. A gente publicou junto com os acadêmicos João Vitor Pereira e o Matheus Moreira. E é isso, pessoal. Agradecer a professora Melissa. E qualquer dúvida, eu não sei se conseguiram me ouvir, meu áudio está um pouco com problemas, mas muito obrigada. Bom, eu agradeço, Anneli. Foi bastante coisa, né, que você comentou, você apresentou. Isso. E eu queria... A gente tem vários comentários aqui, né, que eu acho que está disponível para você também já visualizar. Mas daí eu só queria ressaltar, assim, né, às vezes tem alguns termos técnicos que quem não é da área acaba ficando um pouco na dúvida sobre a adoção, né, ou quando você fala de solução passiva, né, o que implica essas soluções passivas, né? Você apresentou as soluções passivas, mas, assim, o que significa esse passivo? Eu só queria que você comentasse um pouco sobre isso. E eu já vou, eu não sei se eu passo agora para você ou se eu já emendo, acho melhor já emendar os comentários aqui que o pessoal está fazendo na live, né? E daí qualquer coisa a gente faz uma segunda rodada de perguntas também, se aparecerem outras, tá? É um pouco para tentar esclarecer, porque a gente sabe que tem vários públicos aqui, eu estou vendo até que tem gente do Peru, acho que fiquei muito feliz. Está uma live internacional, a Anneli é bem conhecida, tem vários admiradores aqui e acompanham já pelo seu trabalho e que têm feito algumas perguntas, mas eu vou aqui tentar organizar no seguinte. Teve uma contribuição bem interessante da professora Ana Karina, né, que ela comenta aqui que esta questão da habitação saudável é evidenciada na pesquisa de mestrado da engenheira Sara Neri, da COP J, que tem um trabalho desenvolvido com base em fichas dos postos de saúde de bairro Pá, evidenciando a ocorrência de doenças em habitação doente, desenvolvendo assim instrumento de gestão pública através do geoprocessamento. Né? É um trabalho que, sim, bem interessante, eu também já tive a oportunidade de dar uma lida. Bom, pediram mais informação, né, seria sobre essa ferramenta, aquele arquiteto do Peru, o Henry. Eu entendi, eu acho que foi exatamente no momento que você estava comentando sobre a norma de zonas bioclimáticas, pelo que eu percebi quando ele postou. Então, talvez você puder comentar um pouco, né, como que seria isso, que isso é associado ao nosso contexto aqui. Daí tem mais uma contribuição da Ana Karina, que no tocante ao conforto visual, temos na unidade da rede Sara em Macapá,
a utilização do paisagismo em frente à abertura de sala administrativa, a criar conforto visual sem incidência de luz em excesso que prejudicariam a visualização das telas de computadores, criando cansaço na visão, né? Então, também tem essa questão desse excesso de luz também, quando a gente promove muita iluminação natural, né? Sim. Bom, a Simone cumprimentou, né, diz que é muito importante as informações. Deixa eu ver aqui, peraí. Me perdi. E como tem uma pergunta. Peraí, acho que tem tinha mais um comentário da professora Ana Karina sobre o pedido de acesso ao trabalho de ferramenta de gestão pública, procurar a dissertação de mestrado da engenheira Sara Neri, né, desenvolvida na UFRJ, que ela comentou. Bom, como a configuração das casas afeta na forma como lidamos com a pandemia, é a pergunta da Simone Gonçalves. E também tem uma pergunta muito importante da Joyce Brito, que é o que fazer com casas que não têm essa circulação de ar, né? Eu entendo essa circulação possibilitada por ventilação natural, né? Então, creio que sejam essas as perguntas. E a Samily Pimentel também está pedindo esse anexo, eu imagino que seja da apresentação. Eu não... Da norma. Da norma? Será? Tá, eu creio que seja isso. Eu não entendi que anexo que seria esse, mas creio que seja a norma. É da norma. Tá, daí você pode tentar responder tudo aqui, e daí qualquer coisa a gente digita em texto e deixa, né, essas informações mais detalhadas para o pessoal pegar daí. Então, seria isso, Nelly. Tá com você a palavra. Obrigada, Melissa. Então, vou responder as perguntas. A primeira pergunta é sobre a diferenciação, né? O que é arquitetura, soluções passivas, né? Dentro do conforto ambiental, existe uma diferença que nós chamamos de soluções passivas e soluções ativas. Que soluções passivas, ela é basicamente ao que se refere aos elementos que eu mencionei. Entorno, ventilação natural, iluminação natural, essas estratégias que são provenientes do elemento principal, que é o sol, né? Utilizar de maneira adequada. Já as estratégias ativas são as estratégias que a gente utiliza a partir dos equipamentos. Às vezes, nas nossas residências, só com soluções passivas não é o suficiente. Então, a gente tem que utilizar estratégias também ativas para fazer esse complemento. Né? Então, a própria norma diz, na NBR 15.220, que para a nossa zona bioclimática, a gente tem que fazer essa complementação com a utilização de estratégias ativas, né? Que no caso é resfriamento artificial. Então, basicamente, essa é a diferenciação de estratégias passivas e estratégias ativas dentro do conforto ambiental. A próxima pergunta, pode me relembrar, Melissa, por favor? Que foram várias. Eu não estou te ouvindo. Desculpa. Era um comentário da professora Ana Karina falando sobre esse trabalho da Sara Neri. Daí tinha um outro comentário dela falando sobre o conforto visual. Acho que não era tanto uma pergunta, era mais uma contribuição. E da iluminação aqui da rede Sara, né? Isso, da iluminação. Isso. E daí tinha tinha gente pedindo anexo, mas acho que tinha duas perguntas que eram cadê? Perdi aqui, tem... O que fazer com casas, que é da Joyce Brito, que não tem essa circulação de ar? Seria uma pergunta. E a outra é como que a configuração das casas afeta na forma como lidamos com a pandemia, que é a pergunta da Simone. Tá. Eu mencionei aí, por exemplo, quem não tem essa possibilidade de ter circulação de ar dentro dos ambientes, a gente sabe que atualmente cada um tem uma realidade, né? Como eu falei anteriormente, a gente vive dentro de uma grande desigualdade social. Mas uma recomendação que nós arquitetos fazemos para poder propiciar dentro do ambiente a ventilação natural agora, em esses tempos de pandemia,
é pelo menos a gente abrir um vão de 1 metro por 1 metro, que a gente mencionei na apresentação, e fazer o cobrimento desse vão com microtelas, né? Enfim, para possibilitar a entrada desse ar. É importante também mudar a configuração dentro do ambiente, né? Ambientes assim abertos possibilitam a circulação dentro do ambiente e melhorar a qualidade do ar, né? A circulação do ar dentro do ambiente. A outra pergunta é referente à morfologia, se eu não estou enganada, é isso? Como a configuração das casas afeta na forma como lidamos com a pandemia? Acho que você respondeu junto as duas, né? Que é porque casas que não têm a circulação de ar, que é fazer essa abertura. É basicamente isso, né? Então, por exemplo, se o nosso terreno estiver grudado, obviamente a gente não vai ter ambientes propícios para circulação do ar. Né? Mas a gente tem algumas medidas para fazer, como eu mencionei. A gente pode utilizar dentro do ambiente vegetação também, que faz a renovação da qualidade desse ar, muito importante. É um dos aspectos que a gente pode inserir dentro do ambiente para quem não tem essa possibilidade, também abrir a abertura de um vão para proporcionar a circulação do ar, mas pelo menos melhorar a qualidade do ar interno da nossa edificação. Tá. Anneli, tem uma última pergunta do Henry, ou Henry, que eu acho que ele tá em castelhano aqui, que é nas áreas livres, os dutos dentro dos edifícios, como podemos melhorar a qualidade de ar que ingressa nos departamentos, né? Imagino, nos ambientes. Eu acho que ele está tratando a partir de ar-condicionado. Da parte da climatização. Eu suponho que seja da parte da climatização artificial. Né? Então, obviamente que o ar-condicionado ele não é propício, porque ele é um acúmulo de bactéria, e nos gera um monte de doenças. Mas a pergunta dele que eu também não entendi muito bem, né? Então, como podemos melhorar eu acho que assim, em áreas livres do ducto dentro dos edifícios, como podemos melhorar a qualidade do ar que entra nos departamentos? Obviamente, fazer a manutenção, né, desses aparelhos, né, do ar-condicionado, fazer limpeza, né, fazer essa renovação do ar, o equipamentos também adequados de nível de eficiência, como eu mencionei. Temos equipamentos e também temos para as edificações nível A, nível B, nível C. Então, é importante levar em consideração esses aspectos. Tá certo. Uma dica, né, não sei, uma recomendação, na verdade, que a professora Marcele também sempre dá, né, quando a gente tem dividido as salas de professores, né, conjuntos, ela sempre recomenda a gente abrir, na verdade, né, as janelas antes de ligar o ar. Isso, é importante fazer essa renovação do ar, exatamente. É importantíssimo a gente proporcionar a renovação do ar dentro dos nossos ambientes, né? E ver o tamanho das aberturas, se a porcentagem de entrada de iluminação, de ventilação, é muito importante agora, mais no atual contexto que a gente está vivendo, né? Por exemplo, a Unifap, as janelas não são adequadas, não são propícias para a ventilação do ar, né? Então, essa é uma grande problemática que a gente está vivendo agora, assim, no Brasil inteiro e no mundo todo, né? Então, é bem complicado. Sim, eu não sei se mais alguma pergunta. E deixa eu ver aqui. Eu queria aproveitar enquanto não surge, ou, né, a gente espera um pouco, talvez, surgirem outras perguntas, mas eu achei interessante você falar sobre a biofilia, a integração e de trazer que essa relação que a gente tem, na verdade, com a natureza, né, entender o ser humano como parte da natureza de fato, que somos, e como que isso tem interferido na elaboração dos projetos, né, de trazer, então, esses elementos naturais para dentro dos ambientes, né, então, também para começar
começar a ter um tipo de integração, enfim, ou pelo menos minimizar o estranhamento que a gente tem com os aspectos naturais, mesmo os elementos naturais, de um modo geral, né? E você trouxe imagens muito bonitas, assim, de ambientes todos verdes, internamente, Sim. e o quanto tem, de fato, uma melhoria psicológica também disso, né? Exato. Na verdade, isso já é utilizado há muito tempo atrás. Por exemplo, na arquitetura vernacular, a gente se apropria dos materiais, né, locais da região, a gente faz adequação ao clima que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco atualmente, né? Então, às vezes nós como arquitetos, a gente não leva aliado o projeto ao conforto, a gente só pensa em fazer estruturas bonitas, enfim, mas o conforto e o projeto têm que andar juntos, não tem como. É a união sempre, sempre, sempre. Eu não estou te ouvindo, Melissa. Ai, desculpa, eu sempre clico aqui no lugar errado. Aqui. Bom, a Simone está agradecendo aqui, acho que ajudou ela a repensar a estrutura da casa dela, a tentar melhorar. Eu agradeço, Simone, a contribuição, a pergunta. O Henry pediu desculpa pelo espanhol, na verdade, eu que peço desculpas pela... Henry foi meu professor do mestrado. Ah, olha só que importante. Eu que peço desculpas aqui pela inabilidade com o espanhol, né? Então, ele estava aqui... Olha, ele estava te testando, então, hein, aqui, Anneli? Ele estava me testando, exatamente. Muito bom, muito obrigada, professor, pela sua contribuição, a participação também. Daí tem um comentário da Anne, que é importante em termos de pandemia ter algumas considerações quanto aos aspectos de conforto e infraestrutura das edificações. Sim, que É exatamente importante, como foi mencionado, né, durante a apresentação, levar em consideração esses aspectos que modificam e levam a uma modificação saudável. Sim. Daí eu acho que só a gente está caminhando aqui para o final, né? Então, eu só queria lembrar para a professora Anneli, acho que disponibilizar, né, que ela comentou. Eu posso enviar o link da norma com os anexos, lá tem todas as recomendações de material construtivo, de parede, de cobertura. Para quem também não conhece, tem uma plataforma que é o Projeti, que vocês podem estar acessando, que é se eu não me engano, mas é só pesquisar na internet como Projeti com 3 S no final, e lá tem uma série também de características de estratégias que a gente pode adotar para cada cidade. Então, você procura a cidade, por exemplo, Macapá, e lá tem todas as características, clima, tudo. Então, vocês podem fazer a coleta desses dados dentro dessa plataforma. Ela é bem simples de entender, então qualquer um pode acessar e entender facilmente. Tá ótimo. Eu estava tentando escrever aqui, mas eu acho melhor não me arriscar em escrever errado. Vai aparecer aqui na tela esse projetinho. Enfim, eu queria agradecer, Anneli, a sua contribuição aqui, a sua participação nesse espaço que a gente está criando também, agora junto com... Ah, você me mandou aqui. Mandei o link. Tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Seria interessante mostrar como a plataforma funciona, né? Esse aqui, certo? Projetinho.mma.br. Deixa eu ver. Eu vou deixar aqui para não ter nenhum tipo de problema. Mas eu queria, então, agradecer mais uma vez, Anneli, a sua disponibilidade, né? A gente sabe que você também está finalizando as coisas, cheia de artigos para entregar. E foi muito prazerosa a conversa e muito informativa também. Teve pessoas que eu percebi que, na verdade, perguntas que não são da área. Então,
quanto que, de fato, né, a gente tem nesse momento, que, né, a ideia era manter o contato com os alunos, mas, obviamente, que a gente sabe que dizem respeito à maioria dos geral, ainda que não seja do interesse, mas de extrema importância, ainda mais nesse contexto em que manter esse ambiente, né, que hoje também é o nosso trabalho, pelo menos na maioria das pessoas, assim, manter esse ambiente limpo e entender também que algumas condições que ele proporciona, né, construtivas e de materiais e de orientação solar, e a nossa saúde, né, de modo a prejudicar ou de modo a melhorar, né? Então, se também as pessoas, né, quem participou quiser ter informações ou quiser que a gente aprofunde algum desses temas, também acho que podia deixar uma sugestão, que isso também claro. vai balizando a gente para a gente poder também organizar uma próxima live mais orientada às dúvidas mesmo, né, ou de como que a gente poderia contribuir nesse momento. Mas, de novo, achei uma apresentação muito boa, e passo a palavra para você agora, para você fazer as suas considerações finais, tá bom? Muito obrigada. Professora Melissa, obrigada, muito obrigada novamente pelo convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui. Você sabe que em relação a que um projeto assim que eu admiro muito, você pode contar com todo o meu apoio. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Agradecer também as pessoas que mandaram as perguntas e quem assistiram a live. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem perguntar com a professora Melissa. Eu também deixei meu contato aí, meu e-mail, meu Instagram. Vocês podem mandar solicitação, fazer as perguntas de vocês que a gente responde, não tem problema nenhum. E para quem quiser saber um pouco mais, né, das estratégias que a gente comentou mais de maneira, né, mais elaborada, a gente publicou, como eu mencionei, um artigo que eu deixei o QR Code, então vocês podem fazer a leitura desse material que está de uma maneira bem simplificada, na verdade é um guia, né, de estratégias bioclimáticas para o nosso clima quente e úmido, né, que foi realizado junto com o João e com o Matheus, que são dois acadêmicos do curso de arquitetura e que estão bem engajados também nessa parte do conforto, tá bom? Assim, então, muito, muito obrigada, professora, e obrigada a todos. É isso. Então, qualquer coisa também estou disponível, se quiser para comentar alguns outros conteúdos, estamos aqui. ótimo. Vamos ver se a gente, né, consegue elaborar uma próxima. Eu disponibilizei aqui seu contato, seu e-mail, Instagram, para quem quiser entrar em contato direto contigo. E eu queria agradecer a todo mundo que participou também. Foi muito bacana, muito importante. Muito obrigada, professor. Ó, o professor está te mandando os parabéns, Anneli. Obrigada. E eu queria também informar que a gente já tem uma próxima live confirmada para a semana que vem, que é com a professora Padini, que é a professora da Engenharia Civil, e a gente vai ter o tema de mobilidade urbana e planejamento urbano, né? Então, já fica o convite aqui para vocês. A ideia é a gente fazer toda segunda-feira, nesse horário de horas, em torno de 1 hora. A gente conseguiu, olha, cumprir 1 hora de conversa, né, de troca, a gente fazer toda segunda-feira uma atividade, uma live, né? Então, fica aqui meu convite. Obrigada mais uma vez, Anneli. Obrigada a você, Melissa. Boa tarde a todos. Vamos que a gente tem uma semana muito boa. Força para todo mundo. Se puder, em casa, né? Apesar das medidas de flexibilização aí do comércio, muita gente já na rua, mas aqui em Macapá ainda está, né? Aqui não é o que está ocorrendo aqui. A gente precisa ficar em casa ainda. Exatamente. Quem puder, fique em casa e tome, né, por favor, gente, consciência. A gente está num problema muito complicado, a gente é responsável das nossas ações, dos nossos atos, né? Então, quem puder,
fique em casa, não saia e mantenha sempre a higiene dos ambientes e circulação também do ar, renovação, tudo que foi mencionado aqui. Tá bom? Um abraço e um bom início de semana a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada.